Ô Alan, saiu agora, tá? Agora na The Epoch Times, uma notícia aqui que o Rudy Giuliani, que é um dos advogados aí do Trump, né? Que já foi prefeito de Nova York, foi ele que inclusive acabou lá com a máfia, né? De Nova York, botou a segurança, depois chegou outro prefeito democrata e o trabalho foi por água abaixo. Mas quanto de Rudy Giuliani estava como prefeito de Nova York, foi uma mudança radical lá. Então o Rudy Giuliani está investigando essa questão da fraude. Ele está na Pensilvânia, já lá desde o início, quando começou toda a suspeita de fraude. Logo depois do dia da eleição, ele já foi direto para lá. E a notícia que nos chegou aqui é essa aqui, ó. 650 mil votos ilegais foram contados na Filadélfia e Pittsburgh. É muita coisa. Se isso aqui se confirmar, é praticamente a virada certa do Donald Trump. Ele gravou um vídeo hoje de manhã, e a matéria inclusive está no site da Epoch Times, o jornal nova-iorquino Epoch Times, e a matéria deixa bem claro, né, Max, que esses 650 mil votos, né, muito mais de 500 mil de votos, ele inclusive chegou a falar com o Lou Dobbs da Fox News, no programa Isso. Fox Business, onde ele diz, ele afirmou que quase nenhuma das centenas de milhares de cédulas foram observadas por observadores das pesquisas republicanas. A lei eleitoral estadual exige a presença de observadores eleitorais de todos os partidos. Agora chegamos a uma contagem de cerca de 650 mil votos ilegais, cédulas de voto ilegal, que foram lançados na Filadélfia e em Pittsburgh, uma das duas maiores cidades de todo o estado. O que está sendo dito na mídia, na grande mídia, de que não temos evidências, é uma mentira completa e absoluta, assim como eles vêm mentindo há anos. Tá aqui é a palavra do Rudy Giuliani com os documentos que ele tem, entrando na justiça contra toda a mídia, grande mídia americana e brasileira, que está aí há todo tempo dizendo para as pessoas que não existe fraude eleitoral, não existem evidências de fraude eleitoral. Eu acho engraçado a manipulação dos termos. Você tem prova, quem vai comprovar é quem for olhar as evidências. É algo muito simples. Você leva a evidência para o poder constituído, para a tal. Esse poder constituído diz, olha, essas evidências aqui estão realmente comprovadas depois do nosso juízo, que isso aqui é uma fraude. É assim que funciona. Agora, por que a imprensa não fala em evidências e exige provas? Por que a imprensa não está exigindo evidências? Olha, a campanha do Trump não tem evidência. Eles falam que não tem prova. A prova não depende do Trump ou da campanha do Trump. Eles vão falar que aquelas evidências são provas. Mas quem vai dizer que se isso é uma prova ou não é o Poder Judiciário que vai julgar. Porque isso é um crime nos Estados Unidos da América. É crime, Código Penal. Não tem lei eleitoral nos Estados Unidos. Fraudar a eleição aqui nos Estados Unidos é Código Penal. Cadeia, cilindró, multa, você tem de tudo. Não é lei eleitoral. Aí a imprensa chega e fala, onde estão as provas? Ops, não, evidências. Aprenda, vou falar igual o Paulo Figueiredo falou ontem. Paulo Figueiredo passou um trator no programa 3 em 1 da Jovem Pan, nosso querido amigo Paulo, quando ele falou, Josias, repita comigo, ninguém ganhou a eleição americana. Biden não é presidente eleito. Ninguém ganhou, há uma contestação em andamento. O que há são projeções. E de projeções nós temos uma que é da Epoch Times. Tá aqui, ó, não foi atualizada ainda, vou até dar um refresh aqui, tá aqui, ó, 232 versus 227. 232 Donald Trump, 227 Biden. Atualizou ontem às 3h58 da noite no horário daqui de Washington. Agora são 9h16 aqui, aí no Brasil, 11
2016. Ou seja, são projeções, não tem nenhum presidente eleito chamado Biden. Biden já está usando os signs, como é que é a marquinha de presidente eleito nas suas comitivas. Mas como é que pode isso? Foi a imprensa que falou, não tem nenhum dado oficial, nenhum resultado oficial das eleições americanas. E aí agora você tem essa denúncia do Giuliani. Gente, 650 mil votos ilegais. Ah, como é que você prova que esses votos ilegais são verdadeiros? Mas não sou eu que provo. As evidências estão ali, serão levadas à justiça. A justiça vai dizer, olha, não, a gente olhou aqui, não tem nada. Imprensa canalha e mentirosa. Tô errado, seu Sepúlveda? Olha, eu queria lembrar aqui, eu acho que você está certíssimo, e eu queria lembrar aqui o seguinte, que no momento em que começou aquela operação de praticamente parar a contagem, o Donald Trump estava 700 mil votos à frente na Pensilvânia, num resultado que era esmagador e que o ia encaminhando para a vitória naquele estado. Exatamente na inversão, nessa estranha inversão da madrugada, digamos, esse número é um número que tem uma substância para entender a inversão. Portanto, não é 650 mil votos assim jogados para o ar. Bom, depois, como você muito bem disse, numa das conferências de imprensa que eu vi do Giuliani, uns repórteres começaram a fazer essas perguntas, mas a prova, e ele disse assim, me desculpe, você é jornalista ou é advogado da outra parte? Não, porque essa é a pergunta do advogado da outra parte, isso vai ser no juízo, vai ser no tribunal. Porque é por aí, né? E depois outra coisa, essa imprensa que durante anos ficou falando do conluio russo, sem provas, porque se não houve, como é que eles falaram durante esse tempo todo? Eles nunca se perguntaram pelas provas durante esse tempo? É uma pergunta, né? É a mesma imprensa. Bom, Sepúlveda, inclusive, há um artigo sensacional de opinião, né, do Jason Mainster, do Jason e do Steph Mainster, da Epoch Times, onde eles escreveram o seguinte: perguntas sérias a respeito das eleições de 2020 devem e precisam ser respondidas. Aí eles botaram um comentário. Em nossa República Constitucional, o poder do governo deriva do consentimento dos governados. O povo americano dá esse consentimento apenas uma vez a cada 4 anos, no dia da eleição. Se eles tiverem dúvidas legítimas sobre a integridade da eleição, e há boas razões para estarem seriamente preocupados com a integridade das eleições de 2020, seu consentimento não foi obtido, e a legitimidade do novo governo permanece um problema até que essas questões sejam satisfatoriamente respondidas. E não há razão para que não possam ser respondidas. As alegações de fraude eleitoral estão aumentando rapidamente. De fato, evidências concretas de fraude eleitoral e contagem de votos ilegais surgiram em todos os estados, no campo de batalha desses estados em competição entre Joe Biden e Donald Trump. Biden e os democratas deveriam ficar de braços dados com o presidente Donald Trump para investigar as alegações. Afinal, a legitimidade de um governo Biden, caso ele ganhe, depende de respostas satisfatórias. O artigo é mais completo, mas eu achei muito interessante ele trazer algo que no Brasil muita gente se esquece, o poder constituído. O poder constituído do povo. O problema é o seguinte, um dos mitos da democracia é que o povo escolhe, o povo é soberano. Uhum. Não a mídia é soberana, o povo é soberano.
E se o povo é soberano e há um consenso, como ele diz aí, um consenso, e esse consenso não pode passar na suspeita de uma fraude, quem nega todo o sistema, esse povo tem o direito de, sim, contestar, questionar diante da justiça, mas não é só isso. Os sistemas eleitorais de cada estado concedem a possibilidade de recontagem, que é o que está havendo em muitos lugares, que não é nem é coisa de justiça, é recontagem de votos. Bom, por que o sistema permite isso? Porque ele reconhece às pessoas que votaram, aos eleitores, o direito de questionar se aquela contagem foi bem feita. Olha que eu não estou nem falando de fraude, eu estou falando de recontagem de votos. Como há certos estados que até determinam que se a diferença entre os candidatos for menor do que uma porcentagem X, varia de estado para estado, haverá recontagem obrigatória. Bom, depois outra coisa, isso que você disse aí, que é os delegados dos dois partidos acompanharem, o fato do delegado de um partido, no caso o Partido Republicano, não ter podido acompanhar, não interessa se a contagem está bem feita ou não. O fato de impedir que os delegados de um partido acompanhem, isso já é fraude, é considerado legalmente uma fraude. A parte de que a contagem esteja bem feita ou não. Porque tem que haver a segurança jurídica. Ora, o mais interessado nisso é o povo que votou. É aqueles que se exprimiram. Aqueles a quem a democracia diz que são soberanos. Agora, é engraçado que a mídia quer forçar uma situação em nome da democracia. Mas por quê? O que eu acho interessante, uma das coisas que eu acho interessante é o seguinte, rebobinando os fatos até a noite da eleição, ninguém se perguntou a estranheza de o Biden fazer um discurso no meio da noite. Ninguém se perguntou isso. Ele estava perdendo as eleições. Era óbvio que o Trump caminhava para a reeleição e ele vem fazer um discurso em que ele diz, não, isso aqui não está acabado, porque nós vamos virar. Mas o que é isso? Que discurso foi esse? Quem naquele momento estava pondo um pau na máquina da engrenagem eleitoral chamava-se Biden. Ninguém questiona isso. Então, parece que esse fato não existiu. Aquele discurso do Biden não tem nenhuma praxe da eleição americana, o sujeito vir no meio da noite e fazer um discurso daqueles. E anunciando que ia virar em lugares como a Pensilvânia, onde o Trump estava continuamente à frente. O que é que ele sabia? Ou o que é que ele mandou deslanchar naquele momento? É uma pergunta, né? Mas a mídia absolutamente não faz essa pergunta. Eu tenho pensado assim bastante que a mídia, ela está, eu não diria subindo um patamar, ela está descendo um patamar. E ela está passando para a fase realmente orwelliana, que é a inversão da verdade sistemática. Não é mais a mentira aqui ou ali, mas é a inversão da verdade sistemática. E quando você contesta a imprensa, vem o puxadinho de uma agência de checagem de fatos e o acusa de alguma coisa. E depois, se você expõe os dois, eles vão se vitimizar dizendo que estão sendo vítimas de assédio nas redes sociais. Entendeu? Então, agora eu pergunto o seguinte, por que a imprensa não tem empenho em que se verifiquem os fatos? Eles não gostam de checar os fatos? Vamos fazer uma recontagem de votos, vamos levar à justiça, vamos ver o que é que acontece. Eles só têm a ganhar com isso. Por que esse medo? Por que essa gritaria de que não há provas?